Olá, boa tarde a todos, boa segunda-feira, né, início de semana para todos nós. Pessoal, bem-vindos, então, ao nosso webinário, à nossa live, né, ao nosso ciclo de palestras, de tópicos, né, então, avançados em bioprocesso e biotecnologia. A gente vai hoje, então, dar continuidade, né, à nossa quarta palestra, né, lembrando que esse projeto, né, faz parte de uma disciplina e também de um projeto, né, de uma ação de extensão da nossa universidade, né, a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né, campus especificamente aqui de Porto Alegre, mas a gente tem, então, né, esse curso, que é o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que promove, né, então, esse webinário, né, em outros campos também da nossa universidade, lembrando que a nossa universidade, ela tem 23 campos, né, 23 unidades universitárias, e a gente também dispõe do curso em Santa Cruz do Sul, tá, e também em Bento Gonçalves, tá? O curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Então, nesses webinários, a gente sempre convida professores, né, egressos também, principalmente egressos, né, então, ex-alunos nossos que hoje já são professores, que hoje já são doutores, ou que são mestres, ou que trabalham como engenheiros mesmo, né, em indústrias, em empresas, tá, que dão consultoria, fazem assessorias, né, para virem compartilhar um pouquinho do conhecimento deles, então, né, da trajetória acadêmica deles também, tá? Nessas nossas, né, palestras que vão acontecer, então, até o final de junho, né? Hoje a gente tem uma palestrante, então, bem especial, que é uma professora do curso também, né, a professora Marlene, e a gente vai passar a palavra, então, né, quem vai ajudar depois a conduzir as perguntas, né, eu deixo vocês, então, bem à vontade para participarem, escreverem no chat todas as dúvidas de vocês, que a gente vai, então, depois da palestra, então, né, perguntar para a professora Marlene, a gente vai ter um tempo, né, para perguntas, e aí vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, que a gente vai perguntando, então, junto, né, com as alunas que fazem parte, então, desse projeto, dessa disciplina, que são a Gabriela e a Thaís, tá? Lembrem, pessoal, sempre de preencher, então, a lista de presença. Na metade do evento, a gente sempre divulga, né, também, ali a lista da presença de hoje, tá? Coloquem o e-mail certinho, senão ele vai voltar, ele não vai chegar adequadamente para vocês. E o nome também tem que ser correto, tá? Porque vai ser emitido o certificado a partir desse nome que vocês colocarem. Então, se faltar um acento, se faltar, né, algum nome, enfim, sobrenome que não estiver correto, vai ficar errado o certificado de vocês. Tá? Então, tenham cuidado para que vocês depois tenham certificados, né? Lembrando que todas as palestras têm a certificação, e se vocês assistirem, né, tanto individualmente, quanto vocês podem, então, assistir apenas, né, algumas, e daí vocês vão ter aquele certificado individual. Se vocês assistirem todas, né, ou no mínimo 7, vocês vão ter, então, um certificado de 30 horas, que faz parte, né, de todo o projeto, tá? Deixo com vocês, então, agora, né, a Gabriela, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante, e depois a nossa palestrante, então, e voltamos para as dúvidas ao final, né? Tenham todos, então, uma boa palestra, né? Hoje vai ser bem interessante o tema, né, sobre academia versus indústria, né? Então, para os nossos engenheiros, para os nossos biotecnologistas, para os nossos, né, biólogos, farmacêuticos, bioquímicos, todos que estiverem assistindo, né? Então, de várias áreas, de outras engenharias também, sejam todos bem-vindos e compartilhem dos conhecimentos que a professora Marlene vai compartilhar conosco também. Bom, gente, eu me chamo Gabriela e, primeiramente, em meu nome e em nome da Thaís, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês agora na nossa quarta palestra do ciclo de webinários. E hoje, então, a gente conta com a presença da professora Marlene Guevara dos Santos. A gente conversou um pouco anteriormente com a prof, e ela comentou, então, que ao longo da palestra ela vai mesmo falar sobre a carreira dela. Então, a gente deixa essa parte da apresentação para ela. Então, agora fiquem com a professora Marlene. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar. Eu acho sempre muito bacana a gente poder dividir experiências, né? A gente poder conversar, sem ser apenas sobre conteúdo, né? Sobre aula, também sobre carreira, né? Sobre coisas que vão um pouco mais além, tá?
Então, vou me apresentar porque alguns de vocês já me conhecem, né? Já foram meus alunos ou são meus alunos, mas alguns não, né? Então, basicamente, eu sou formada em Engenharia Química pela FURG, na Universidade Federal de Rio Grande, tá? Depois eu fiz um estágio de um ano, durante o final do curso, né? Estágio na Bunge Fertilizantes de um ano, tá? Depois eu fui fazer um mestrado na Federal de Santa Catarina, em Engenharia Química em Desenvolvimento de Processos. Trabalhei depois, aí eu saí, né, fiz uma transição da área acadêmica para profissional para trabalhar na Pecim, uma indústria de alimentos. Da Pecim eu tive um curto período de UERGS, né, um semestre de UERGS antes, nos contratos que eram temporários, né, e depois trabalhei então na Comil e na Maxibus, que são duas indústrias de produção de ônibus, tá, carrocerias de ônibus. Já lecionei então na Uniftec, né, uns 4 anos na Uniftec, enquanto estava trabalhando ainda nas indústrias. E agora, depois, né, de ter saído da indústria, é que eu estou fazendo doutorado na URGS, tá? Então, eu estou para finalizar, né, eu gostaria de ter finalizado em 2020, não foi possível, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas eu estou para finalizar o doutorado, então, em Engenharia de Materiais, tá? E desde 2016, então, eu voltei para a academia. Sou professora da UERGS, né, lotada em Bento Gonçalves, no nosso curso aqui de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, tá? Rapidamente, assim, com o que eu trabalhei em cada área, para vocês verem as mudanças, né, tudo que aconteceu. No IC, na minha graduação, eu trabalhava com equações de estado cúbicas, né, a parte termodinâmica, modelagem de fluidos supercríticos, tá? No meu estágio, eu trabalhava na engenharia de processos, auxiliava também o gerente de produção e o gestor ambiental, tá? Depois do mestrado, eu fui para a parte de desenvolvimento de processos, né? Então desenvolvi a parte de destilação de terebentina sulfatada, né? Na prática, então experimentos práticos, produção de terminal, acompanhada da modelagem termodinâmica que eu já conhecia, tá? Na Pecim, quando eu ingressei na Pecim, então quando eu saí da academia e fui para a indústria, né? Trabalhei com qualidade, né? Controle de qualidade. Supervisão do laboratório de aroma, de preparação de aromas e corantes, tá? E com toda a parte de gestão ambiental da fábrica. Tive um semestre, então, como, né, professora temporária ali da UERGS, trabalhando no curso de gestão ambiental, né, lecionando gestão ambiental, e quando eu ingressei na Comil, eu fui para engenharia de processos, mas foi um ano de engenharia de processos, e em seguida, né, e era responsável técnica pela empresa, né, toda a parte de processos químicos e gestão ambiental. E em seguida, né, um ano depois, eu fui para a supervisão da produção de plástico reforçado com fibra de vidro, acumulando, né, função também da parte de gestão ambiental, e depois, então, contratando supervisores para a minha área e ficando como coordenação dessas áreas, né, então, uma parte mais gestão e mais estratégica, né, e planejamento, para ver como foi variado, assim, as atividades que eu fiz, né. Na Maxibus, então, quando eu saí da Comil, né, depois eu fui para a Maxibus, aí era só a parte de fibra de vidro mesmo, tá. E na FTEC eu dava aula, então, em gestão ambiental, na graduação e no técnico. Tinha os dois cursos, né, a nível de graduação e nível técnico. E lecionei para as engenharias, né, todas as engenharias, né, bem variado, mecânica, civil, computação, então dava disciplinas de engenharia. E na UERGS, então, né, eu leciono na UERGS aqui as disciplinas de engenharia, né, tenho projetos de pesquisa de IC, né, projetos de extensão, coordenação de curso, participo do núcleo docente estruturante, né, sou atualmente presidente do NDE, e leciono também na nossa pós-graduação. Aí também estou participando junto com a Carla, né, Carla? A gente está participando ali da gestão ambiental, da pós-graduação em biotecnologia, tá? E a minha área de doutorado, então, minha pesquisa de doutorado, na parte de nanotecnologia de materiais cerâmicos para a produção de fotocatalisadores para processo oxidativo avançado, que é na parte de tratamento de efluentes, né, que tem relação com a minha área de atuação por um bom tempo, tá? Assim, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né, por essa questão de carreira acadêmica ou mercado de trabalho e qual é a dificuldade de andar nesses dois meios, né. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é um pouco das minhas percepções, corroborado por alguns números, né, e dos meus, digamos assim, do meu círculo, do meu network, né, profissional, das pessoas que eu conheço, né, que também tem essa visão. E algumas coisas que, para mim, por exemplo, ninguém falou e que poderia ter me ajudado, né? Então, são coisas para a gente refletir, pensar, porque vocês quem está em final de curso, né? A gente precisa, muitas vezes, decidir que rumo tomar.
E a gente precisa pensar bem sobre isso, mas não há arrependimento, porque a gente não precisa escolher um caminho e se não gostou, não tem como mudar. Sempre tem como mudar, né? É um pouco difícil, mas existe, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão, tá? Então, assim, uma questão é o que aparece, o que é a nossa vocação que a gente gosta de fazer, e outra questão, as oportunidades que surgem para a gente, né? Então, assim, a gente precisa, a primeira coisa, a gente precisa descobrir a nossa vocação. O que a gente gosta de fazer, né? O que vocês amam fazer? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, se isso que a gente ama fazer, isso dá dinheiro, isso tem perspectiva para o futuro dentro das minhas expectativas, né? Tem oportunidades de trabalho suficiente, né? Então, a gente precisa fazer um balanço entre tudo isso, né? E usar o que a gente vai, né, levar em consideração, tá? Quando a gente está no final de curso, a gente também, às vezes, não tem muito tempo para pensar e a gente tem a questão das oportunidades que surgem efetivamente, né? Daqui a pouco, o que vai surgir primeiro? Uma oportunidade de mestrado ou um emprego? Né? Então, às vezes, a gente fica um pouco restrito a isso, né? As oportunidades que surgem efetivamente, tá? Mas a gente sempre tem que pensar, né? O que é mais importante, né? O dinheiro ou a realização pessoal? Porque uma coisa que eu prezo muito existe uma frase muito verdadeira, e eu acredito muito nisso, só vai ser bom no que tu faz se tu realmente gostar do que tu faz, né? Ninguém é bom naquilo que faz se não gosta, se faz por obrigação, né? Se aquilo é um peso, um fardo, tá? Então a gente precisa pensar nisso, né? Realização pessoal, né? O que a gente faz na sociedade, se é, é benéfico para a gente também, né? E pensar na nossa, então, perspectiva de futuro. O que eu quero para o meu futuro, né? Se a gente é uma pessoa que é mais aventureira, que gostaria de se largar pelo mundo, né? E conhecer e viver em outros países, ou se a gente é mais regionalizado no sentido de, eu quero, né, fixar residência, eu quero ter família, eu quero ter filhos, porque isso tudo afeta a nossa carreira, né? São coisas que a gente precisa ponderar, né, no momento que surgem as oportunidades, né, se a gente vai para um lado ou vai pelo outro, tá? Então, assim, tem um termo que eu achei muito bacana, que eu conheci recentemente, né, e que eu tenho, recomendo vocês pesquisarem sobre isso, que é um termo chamado Ikigai, né, um termo japonês, que surgiu lá no Japão, na cidade, agora não me lembro o nome, mas é aquela do mestre lá do Tekid, né? Eu esqueci agora o nome da cidade, mas é o local onde as pessoas têm mais longevidade, né? E as pessoas vivem mais tranquilas e felizes. O que seria esse Ikigai, né? Eles têm esse conceito, né, de que existem algumas situações ali que a gente tem que pesar. Primeiro, o que você ama fazer, né? Se a gente gosta do que a gente faz, que ótimo. Só que se a gente conseguir juntar o que a gente ama fazer com o que é bom para o mundo, né, o que precisa, tá? A gente consegue cumprir a nossa missão no mundo, né? É bom para o mundo e é bom para nós, a gente gosta de fazer, então é a nossa missão. A gente junta, né, o que ama fazer com o que você é bom em fazer, é a paixão, né? A gente consegue se apaixonar pelo trabalho e fazer um trabalho muito bom. Se a gente não ama tanto, mas a gente é bom para o mundo, né? E a gente pode ser pago para fazer aquilo, a gente tem condições, é talento. A gente sabe fazer, faz bem feito, o mundo precisa daquilo e a gente é bem pago para isso. Então é uma questão de talento, né? E se a gente pode ser pago para fazer aquela função, né? E você é bom em fazer aquilo, é uma profissão completa. Então, tu tem uma profissão que ninguém vai, digamos assim, tu vai ser ótimo naquilo, né? Então, uma profissão que te garante, né, o teu lado profissional e a tua carreira, tá? Então, eu recomendo sempre isso, pensar, né, pessoal, o que a gente ama fazer, mas pesando o que né, o que dá, o que nos traz, né, o retorno financeiro, né, o que você pode ser pago para fazer dentro dessa área que tu ama, né, para descobrir qual é a nossa profissão, né, o nosso talento, tudo mais, tá? Por essa questão, né, que a gente sempre vai ser muito bom se a gente gostar. Se a gente fizer alguma coisa forçado, difícil fica bom, né? Assim, quando a gente termina a graduação, né, a gente tem duas possibilidades. Ou eu vou conseguir um emprego, um trabalho, né, ou eu vou para a carreira acadêmica. Na realidade, tem um terceiro caminho que a gente dificilmente pensa, que é o empreendedorismo. Mas vamos falar um pouquinho mais adiante. Assim, quais são os desafios de seguir a carreira acadêmica, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu terminei a graduação,
eu tinha uma paixão de trabalhar em fábrica, eu sempre quis trabalhar em chão de fábrica. Quando eu fiz o meu estágio na Bung, eu era apaixonada por aquele processo. Eu adorava aquela fábrica. A gente parece um robozinho com capacete, protetor ocular, óculos, toda aquela parafernália, mas eu me sentia super feliz dentro do processo, né? Com aquele barulho alto, com toda aquela zoeira, eu gostava, porque era aquilo que eu queria. Mas eu terminei a graduação e como eu tinha, né, coeficientes muito altos, notas muito altas, eu me inscrevi para mestrados, até por orientação dos meus professores, e eu passei com bolsa, com oportunidade de bolsa em 2 mestrados. Eu podia escolher entre a URGS e a Federal de Santa Catarina. E aí essa questão de oportunidade, me surgiu a oportunidade de estudar com bolsa, né? E aí eu até fui conversar com meus gurus, né, os meus professores, eles me recomendaram, não, vai para a Federal de Santa Catarina, porque lá tem doutorado, a URGS na época, em engenharia química, não tinha doutorado, depois agora tem, né? Mas na época não tinha. E eles me direcionaram, não, vai para lá que vai ser bom para ti e tal, né? Então eu fui, tá? Mas sempre com aquele negócio de que, poxa, não era aquilo exatamente que eu queria, né? Não era aquilo que eu queria vivenciar. Mas eu fui para lá e foi tudo muito bom, né? Aprendizado perfeito. Aprendi muito com os professores de lá, são professores muito qualificados, né? E o ambiente é muito bacana também, né? E aí, beleza. Então, a gente tem que pensar nisso, né? As oportunidades. Por quê? Porque tu trabalhar, digamos assim, tu ir para um mestrado, ir para um doutorado, fazer uma pós-doutorado e tudo mais, é um processo que tu precisa te manter durante isso, né? No meu caso, eu tinha bolsa, então seria uma bobagem eu perder uma oportunidade de ter o meu sustento ao mesmo tempo que eu estava estudando, né? Mas nem sempre isso é possível. Né? Às vezes nem sempre a gente consegue bolsa para continuar a formação. E aí a gente tem que pensar, né? Como é que vai ser o nosso sustento durante processos de formação? A viver de bolsa, isso foi uma reflexão que eu fiz ainda dentro do mestrado, quando eu conheci pessoas, né, que estavam lá fazendo pós-doutorado, ainda com bolsa de pós-doutorado. E aí eu olhei aquelas pessoas, na época eu era muito jovem, né, tinha 23, 24 anos, e eu pensava assim, nossa, eu não gostaria de chegar a quase 50 anos vivendo de bolsa, né? E aquele pessoal me comentava o quanto era difícil de conseguir um concurso, de entrar num concurso para professor, principalmente nas federais, onde às vezes tinha, dentro de uma ampla concorrência, muita gente qualificada, tinha às vezes alguma, digamos, algum direcionamento, né, para determinados profissionais, tá? Então, eu fiquei refletindo sobre isso, tá? Então, esse é um desafio de tu seguir carreira acadêmica. Pensar em como tu vai te sustentar durante esse processo, né? E as oportunidades após a conclusão, né? Curso, né? Muita concorrência, alta qualificação. Existe, logicamente, né, a possibilidade da gente trabalhar em ensino particular, mas o ensino privado, né, ele é muito mercantilizado, tá? Professores do ensino privado sabem o quanto é difícil, porque os salários não são altos, né? Existe uma menor exigência, porque às vezes tu pode ser até excessivamente qualificado e eles não te contratarem porque eles vão aumentar a folha de pagamento, certo? Então, tu ter um doutorado não significa nada. Porque pelo MEC, tu tem que ter um mínimo, um número X, né, um percentual X de doutores, um percentual X de mestre e um percentual X de graduados. E devido ao custo, a folha de pagamento, as privadas, elas ajustam isso. Elas não vão querer nunca 100% de doutores. Para elas isso não é vantagem, porque elas vão ter que pagar mais, né? E isso encarece o curso. E encarecendo o curso, eles perdem, né, mercado, tá? Então, a gente tem uma certa dificuldade nessa parte, né, do profissional, né, acadêmico, professor, docente do ensino privado, tá? Outra questão muito complicada é que a gente, no ensino privado, tu não tem garantia de nada, ou seja, a cada semestre é uma surpresa, porque tu é contratado por créditos, por carga horária. Nas instituições públicas, os professores são contratados 40 horas, no mínimo 20 horas, né? Mas geralmente são 40 horas de dedicação exclusiva. Tu sabe que tu vai, dentro dessas 40 horas, desenvolver atividade de ensino, de pesquisa e de extensão, né? No ensino privado, não é bem assim, tá? Porque tu pode ser contratado para lecionar um componente, dois, né? Se tu tiver três, está muito bom. E, logicamente, eles não vão te pagar horas a mais. Essas horas que o docente do ensino privado recebe, é hora de sala de aula, tá? Então, isso é um desafio, conseguir ter um rendimento adequado, né, dentro desse ensino privado,
tá? Já existiu, logicamente, tem instituições fortes, né, que por muito tempo tiveram professores 40 horas, não todos, mas tiveram. Hoje, atualmente, aí, ó, nos últimos 2 anos, isso virou o jogo, tá? Porque mesmo as instituições privadas grandes estão sofrendo com a questão econômica e houve muita demissão, tá? Principalmente de quanto mais qualificado, mais risco de demissão, porque se tu já tem um percentual de doutores mínimo, né, o resto peso na folha de pagamento, tá? Isso eu estou trazendo para você para a gente pensar, né, como que são as coisas, tá? O mercado para pesquisadores, né, se tu é um doutor, um pós-doutor, o mercado, e aí tu quer trabalhar só com pesquisa, o mercado para pesquisadores não é um grande mercado no Brasil, é um mercado muito restrito, né, bem restrito, e principalmente por concurso, né, então tu vai estar pensando assim, eu gostaria de trabalhar numa instituição de pesquisa, existe? Claro que existe, mas ultimamente, cada vez mais, existe menos concursos para essa área, né, e instituições privadas de pesquisa também são raríssimas, né? Então, empresas que investem nesse setor de pesquisa com pessoas muito graduadas também não é muito comum. Só grandes, assim, empresas muito, muito grandes, multinacionais, às vezes consegue, tá? Então, assim, outra falha que eu vejo, né, na nossa carreira acadêmica é que a formação acadêmica, quando tu vai para mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele te forma para docência, basicamente, né? Docência e pesquisa. Ele não te prepara para o empreendedorismo. Aí, então, o que isso acarreta? Um alto número de publicações no Brasil que ficam apenas publicações engavetadas com pouca efetividade, ou seja, pouca transformação dessas ideias, dessas pesquisas, dessas inovações em realidade de mercado, né? Então, falta a gente ter a questão de empreendedorismo, né? Então, tu precisa, por exemplo, se eu tenho doutorado, desenvolvi um processo, um produto muito inovador, por que eu não posso abrir uma startup e criar uma empresa em cima disso para produzir esse produto, para botar esse produto no mercado? Essa é a grande oportunidade e que não tem, né? São raras as situações, né? De poucas empresas que surgiram a partir daí, né? Eu me lembro até de um caso que foi trabalhado na semana acadêmica, né? Mas não é muito comum, tá? E aí eu até recomendo, quem não assistiu a aula inaugural da pós-graduação, né, em biotecnologia, assista, porque o palestrante, né, o professor Odir, ele trouxe muito essa questão, inclusive existe edital para doutor empreendedor, né, aquele cara que tem doutorado e que quer virar empresário, que quer empreender. Então, é muito bom. Então, eu diria que esse é um nicho de mercado para pesquisador ocioso, porque é um oceano, né, azul, que a gente chama, que não tem muita gente trabalhando nisso. E o nosso mercado é carente de várias coisas, porque existe muita, principalmente nessa área de engenharia de bioprocesso, a parte de biotecnologia, existe muita coisa que é importada, né? Então, o Brasil é campeão de exportar commodities, né, matéria-prima bruta, e importar produtos de alto valor agregado. Então, a gente precisa botar essas cabeças, né, para funcionar, para fazer dinheiro. Precisa pegar esses doutores e botar a construir uma empresa em cima daquilo para produzir efetivamente em larga escala esses produtos, né? Aplicar esses processos, tá? Então, isso é uma das grandes oportunidades que eu vejo na parte da carreira acadêmica, né? Então, fazer uma carreira acadêmica pensando lá na frente, mas precisa fazer nesse caso, né, tu precisa fazer uma formação complementar, porque a carreira acadêmica não te prepara para isso. Tu não vai saber montar um plano de negócio, não vai saber fazer um planejamento de industrial, então precisa ter um reforço que tu tem que buscar, tá? Então, uma formação complementar para isso, né, para empreender, tá? E aí, então, outra dificuldade também que eu vejo muito na academia é a falta de experiência da vivência dentro das empresas, né? Então, como principalmente na escola privada, na universidade privada, eles valorizam muito a tua experiência, tá? Então, como eles não são obrigados a contratar todos os doutores, né, eles valorizam se tu é um especialista com experiência em uma determinada área, dar aula naquele curso, né? Mas na instituição pública, como é concurso, o que vale são os títulos, tá? O que vale é se tu tem mestrado ou um doutorado, se tu tem publicações. Se tu trabalhou 10 anos na indústria, isso daí eles não importa,
experiência não importa para a carreira acadêmica, né, para os concursos. São poucos os concursos que dão uma pequena pontuação para experiência profissional, tá? Então, os professores, os docentes, né, quem segue a carreira acadêmica tem um pouco de falta dessa experiência de vivência nas empresas e, às vezes, falta habilidade social. E são ferramentas que tu não desenvolve na graduação, tu desenvolve na prática, né? A gente não é preparado, quando a gente é engenheiro, ninguém é preparado na engenharia para assumir uma supervisão de fábrica, para lidar com 200 funcionários, certo? A gente não é preparado para isso, a gente é preparado para fazer cálculo, operações unitárias, a gente é preparado para, né, para ir para um laboratório saber o que fazer, mas a gente não é preparado para lidar com pessoas, tá? E por isso falta habilidade social. Então, isso a gente desenvolve na prática, porque a gente não tem, né, formação nessa área. Então, o nosso curso é carente nisso, mas também não tem como a gente querer introduzir tudo, né? O curso já tem 3.960 horas, se a gente fosse incluir tudo que gostaria, não caberia, né? Em contrapartida, qual é a vantagem, né? Cadeira acadêmica, principalmente concursada, é extremamente estável, ninguém vai te demitir, né? Principalmente nas federais, nós não é CLT, mas nas federais é concursado estável, não tem, entrou lá, só sai quando te aposentar ou quando tu quiser, a não ser que faça alguma bobagem muito grande. Tem um aprimoramento em especialidades, né? Tu tem condições de te aprimorar, fazer, né, focar num determinado assunto e até o detalhe daquele assunto, né? E tu também tem a oportunidade de desenvolver atividades administrativas dentro da universidade, participar de pró-reitorias, reitorias, né, coordenação de curso, atividades que são administrativas e não são, né, de ensino nem pesquisa, tá? Aí a gente tem também a oportunidade de aplicar esse conhecimento que a gente adquire na academia, mas só com empreendedorismo, como eu falei antes, a gente precisa ter formação para isso, tá? E, logicamente, também tem a possibilidade de carreira no exterior, tá? E aqui eu já pensei nisso, já vi várias oportunidades, precisa-se de engenheiro no Canadá. Aí eu fico pensando, né, poxa, mas eu, no meu caso, por exemplo, eu escolhi ter família, eu tenho 2 filhos, eu tenho pai, mãe, eu vivo num lugar que eu gosto do ambiente, eu não iria para um país gelado, né? Então, eu por mim, pessoalmente, não iria, mas eu motivaria. Quem tem interesse de fazer uma carreira no exterior, vai com força, porque existe oportunidades, né? Então, possibilidades de carreira, né? Mas, claro, a gente sempre tem que olhar a oportunidade e aquilo que a gente quer para a nossa vida, olhar no futuro, né? Pô, como é que eu quero estar daqui a 10, 20 anos? Tá? A gente tem que planejar, né? Então, a nossa vida a gente também tem que planejar. Então, uma dificuldade grande é isso, tá, pessoal? A gente tem muito pós-graduado no Brasil, as pós-graduações aumentaram muito, tá? De 96 era 67 mil alunos de pós-graduação, 2003 já eram 112 mil, que foi o ano que eu fiz mestrado, e hoje, 2021, a gente já tem 122.295 alunos de pós-graduação. Mas, agora eu não me lembro exatamente em que ano que foi, mas teve uma coisa boa. Antigamente, na época que eu fiz mestrado, só tinha mestrado acadêmico, né? Quando entrou a possibilidade de fazer mestrados profissionais, em que tu podia desenvolver o teu trabalho de mestrado em cima daquilo com que tu trabalha na tua profissão, né, aí abriu uma janela de interação entre academia e mercado que antes não tinha, tá? E doutorados profissionais também, foi mais recentemente, né? Então, essas são oportunidades de fazer também a carreira acadêmica, digamos, estar no mercado e cursar, né, uma qualificação acadêmica, tá? E a questão de bolsas, né? Então, desses 122 mil, só tem 44 mil bolsas, o resto, né, são alunos que ou a empresa ajuda, né, ou o cara trabalha e faz, que é o caso dos mestrados profissionais, doutorados profissionais, o cara trabalha já, e com isso ele se mantém. Então, essa é uma das dificuldades, né? Aí, o que acontece, né? Então, eu trouxe essa informação aqui que eu achei interessante. Em 13 anos, o número de professores com doutorado nas federais cresceu 189%. Todo mundo foi fazer doutorado, né? Então, isso qualificou o quadro docente, com certeza. Tem instituição no Brasil hoje já, 100% dos docentes têm doutorado, né? Isso é ótimo para a instituição. Mas, digamos assim, quando a gente pensa em mercado, né? Esse monte de pós-graduado, será que vai ter mercado para todo mundo em docência, né? Então, aí a gente tem que lembrar da possibilidade. Não, mas eu posso empreender,
ótimo, né? Então, a gente não cair nessa concorrência, tá? E as vagas, então, né, no ensino superior, ou seja, vagas de trabalho, tá? Os concursos, na realidade, há muito tempo não tem concurso para ampliar vagas em universidades federais. O que tem é reposição, tá? Todo ano tem concurso para federal, mas são reposições. E concursos para professor substituto, para substituir algum professor afastado, né? Algum professor que depois retorna, tá? E aí a gente tem essa questão de não ter vaga para todo mundo, né? Então, mas logicamente existem as vagas nas particulares. E aí vem aquela questão que eu falei antes, né? Salário base, né? Então, existe o salário base do professor, que é o mínimo, então nenhuma universidade vai poder pagar menos do que o mínimo, tá? E isso é municipal, porque como é que chama? O Simpro, né? Que é o sindicato que controla isso, e colocam essas bases, né? E, por exemplo, Caxias do Sul tem uma tabela de salário base, Bento Gonçalves tem outra, e é menor, né? Então, para ver como que são as coisas. Então, pegando uma pesquisa ali, né, do Guia da Carreira, o salário de professor auxiliar, ele varia, dependendo da instituição, de 4.400 a 10.000, tá? Mas é variação. Contando que se tu tiver 40 horas. Agora, se tu não tiver 40 horas, divide isso aí por 40 e aí multiplica pelos créditos que tu vai ter. Então, se tu tiver uma disciplina de 4 créditos, né, 10% desse valor, tá? Então, existem, digamos assim, possibilidades, né, mas essas possibilidades não são muito estáveis, a gente tem esse problema também, tá? E mais um problema que surge junto a isso tanto nas federais, né? Como é que as federais ampliaram a oferta de vagas de graduação, por exemplo, e pós-graduação, sem aumentar professores? Porque eles foram cobrados pelo governo de aumentar o rendimento, digamos, né? A eficiência dos professores, e aí começou muitas federais aceitaram começar a desenvolver cursos à distância, né? Otimiza o professor, né? A utilização da mão de obra do professor. Então, tem muito curso à distância, inclusive nas federais, tá? E agora com o ensino remoto, né, e a forma como a pandemia trouxe essa questão para nós, isso daí vai ser uma coisa meio geral. Se nas instituições públicas, né, o professor vai poder render mais, nas instituições privadas é pior ainda, porque no sentido assim, instituições privadas que te pagam um valor X para gravar as aulas e depois nunca mais. Eles faz um contrato com eles de direito de imagem e eles podem usar aquela tua gravação anos a fio para várias turmas, certo? Então, para vocês verem, então o mercado é meio cruel. Sim, o mercado da docência também é meio cruel, tá? Bom, no mercado de trabalho, se eu não quero fazer carreira acadêmica, eu quero ir para o mercado, né? Existe um conflito muito grande entre a qualificação e os salários, tá? Então, por quê? Porque o mercado quer arrochar em salários. É difícil, assim, são poucos engenheiros que são contratados com o cargo de engenheiro. Por quê? Porque o engenheiro, a empresa que contrata o engenheiro, ela é obrigada a pagar o salário mínimo da engenharia, que é legislação, tá? A legislação diz que o engenheiro tem que receber 8 salários mínimos regionais para cada 8 horas de trabalho. Se tu trabalhar 6 horas, tem que ser 6. Isso é a única coisa que flexibiliza. 6 horas diárias, 6 salários mínimos, 8 horas diárias, 8 salários mínimos. As empresas, para não pagar 8 salários mínimos, elas contratam os engenheiros como analistas, né? Analista de tudo que é tipo, certo? Analista de processo, analista de tratamento de efluentes, analista disso, analista de laboratório, um monte de coisa assim. E aí a gente fica, né, com essa dificuldade. Embora existe o CREA, né, que é o órgão que registra, né, a nossa profissão, que faz inspeção, né, eles têm esse lado de fiscalização, eles são um órgão fiscalizador. Eles cobram isso das empresas. E aqui na região aconteceu já essa cobrança há uns 3 anos atrás. 3 a 4 anos atrás, né? Foi feito muitas fiscalizações e o que aconteceu é que muita gente com isso perdeu o emprego. Porque daí a empresa preferiu demitir o engenheiro do que reconhecê-lo na carteira, para não pagar salário mais alto, tá? Então, o mercado também é cruel, né? Então, a gente tem esse problema. Então, é muito comum o engenheiro trabalhando fazendo atividades de engenharia, mas com cargo de analista, tá? Então, esse é um desafio, tá? Complicado.
alta concorrência também, né? A gente tem cada vez mais pessoas com ensino superior. E o número de vagas no mercado de trabalho não aumenta na mesma proporção. Então, a gente tem mais concorrência. E essa concorrência, se a gente vai estudar as notícias, se diz muito assim, tem déficit de engenheiro, tá? Mas, na realidade, não tem. Como é que tem déficit de engenheiro? Tem engenheiro desempregado, tem engenheiro trabalhando em coisas que não tem nada a ver. Tem engenheiro trabalhando de Uber, tem engenheiro trabalhando, né, em coisas que não têm relação com a sua profissão. Porque o que está sendo colocado é que tem engenheiro, mas não tem qualificação. Mas não é graduado, não tem diploma? Tem, mas não é esse tipo de qualificação, tá? É qualificação em relação a outros fatores, né? Que em seguidinho eu vou trazer também. Tá? E a instabilidade de mercado. Tu pode estar empregado hoje, dar uma crise logo ali, como foi agora da pandemia, a empresa vender menos, se apertar e vai acabar sendo cortado. Né? Então, existe uma instabilidade grande. Né? E quanto maior o teu salário, maior o teu risco de demissão. Porque quando a gente vai fazer, né, eu já participei disso várias vezes, quando tu tem que cortar, tu pega a folha de pagamento e corta os primeiros. Por quê? Porque isso dá um impacto muito grande no teu lucro. Né? Então, mas a qualificação. Tristemente, às vezes a empresa não olha a qualificação. Tá? A empresa só olha assim, tá pesando, né? E isso é ruim também porque isso apaga a inteligência da empresa. Tudo aquilo que tu desenvolveu de conhecimento na empresa e tal, vai embora contigo e eles começam tudo de novo com uma pessoa nova. Tá? Então, esse é um ponto a ser observado. O mercado também exige experiência. E aí a dica que eu digo para vocês é estágio, o quanto antes, né? Não atrapalhe a sua formação. Mas o estágio, e quanto mais prático esse estágio, melhor. E quanto mais próximo da área de vocês, melhor. Mesmo que estágios voluntários. Embora a lei dos estágios agora não permita, né? O único estágio voluntário permitido, na minha época, podia. Eu trabalhei 1 ano como voluntária. Agora mas os estágios obrigatórios podem ser voluntários, então façam estágios, que isso é importante para dar experiência, tá? E dentro das empresas também tem muito problema de politicagem interna, concorrência entre colegas, tá? Passar a perna para tentar te derrubar, para ficar com o teu cargo, ou tem gestores que têm medo de ti porque tu tem qualificação e ele vai acabar perdendo o cargo para ti, então são coisas que acontecem, né? Ao mesmo tempo tem profissionais acomodados, tá? As empresas familiares também são um problema, tá? Porque às vezes tu chega lá cheio de inovação, cheio de vontade, querendo fazer coisas, né, melhorar a empresa, e tu entra no bloqueio que a empresa não quer mudar, né? A gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, sempre fui assim e não vou mudar, né? E a falta de profissionalismo, então, da gestão da empresa, tá? Ou então mudanças de gestão constante. Muda gerente uma vez por ano. Não consegue construir, né? Quando tu começa a construir, muda a gerência de novo, tá? Em relação a isso, né, pessoal, também tem um fator, assim, de que a gente tem que tentar sempre mostrar, né? Porque quando tu é qualificado, vem, por exemplo, com mestrado, no meu caso foi assim, eu fui primeiro fazer mestrado. Quando eu quis pegar o meu primeiro emprego, eu perdi a vaga para uma menina que tinha acabado de se formar e que não tinha a mesma qualificação. Aí, o meu primeiro trabalho, né, na PECIM. Aí, o que aconteceu? Ela entrou, 2 meses depois, dispensaram e me chamaram. Tá? Porque eles sempre pensam assim, bom, tu tem mestrado, essa daí não vai ficar. A primeira oportunidade de doutorado, ela vai vazar. Né? Vai muito qualificada, ela vai querer nos espremer em salário. É isso que eles pensam. Tá? A gente precisa mostrar que a gente está disponível, que a gente quer trabalhar ali, né? E que a questão salarial, ela vai vir com o tempo. Tá? Depois que eu também saí da Comil, né, com um cargo muito bom de gestão, e depois fui trabalhar na Maxibus e era um cargo inferior, eu voltei para a supervisão, eu era coordenadora, eu voltei à supervisão, a mesma coisa aconteceu. Né, os gestores ficaram meio assim, inclusive, né, a pessoa que me contratou, ela queria que eu fosse para lá, e eles me botaram bem assim, mas olha, tu já teve tal salário, tu vai querer vir trabalhar aqui por menos? E eu disse, sim, preciso trabalhar, eu quero trabalhar, né, eu quero assumir esse trabalho. E aí os caras confiaram em mim, mas eles ficaram pensando nisso, e eles pensam muito nisso, né? Se tu já teve um determinado cargo, uma determinada atividade, né? Como é que tu vai aceitar essa outra? Então, às vezes, tu perde oportunidades por isso.
sempre a franqueza, a clareza, né, de colocar para eles é muito importante, tá? E outra falha, eu digo assim, ó, uma coisa que eu, não é que a gente não deve se arrepender das coisas, mas eu digo assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, né? Que quando tu vai para a indústria, tá, e vai trabalhar no mercado, fica um vácuo no teu currículo Lattes, né? Porque lá, quando tu está trabalhando na indústria, é muita correria, é muita cobrança, muitas coisas para fazer, e tu desenvolve muitos projetos e não publica nada. Mesmo projetos que teriam vai ter um potencial para ser publicado, mas tu não publica, tá? Então, isso é uma coisa errada. A gente, dentro da indústria, deveria também pensar em publicar aquilo que a gente desenvolve, porque isso nos qualifica, né? Isso vai aparecer lá no nosso curricular, tá? Isso é uma falha que as pessoas, né, que estão no mercado deveriam analisar, tá? Sempre pensar nessa possibilidade, tá? E quais são as oportunidades, né, do mercado de trabalho que tem nessa área? Primeiro, cargos de gestão. Engenheiro é extremamente requisitado para cargos de gestão, tá? Por quê? Porque a gente desenvolve habilidades que são boas para os cargos de gestão, né? No sentido de análise do todo do processo, né? Conseguir compreender claramente as interferências de uma etapa do processo na outra, né? E isso acaba atraindo, né, facilidade com números, facilidade com gráficos, facilidade com lidar com indicadores, né? Então, os cargos de gestão, eles são atraem bastante os engenheiros, né? E isso é bom porque também são cargos de maior remuneração, tá? Um gerente sempre vai ganhar mais do que um engenheiro técnico, tá? Então, isso é interessante. Outra oportunidade é solidificar a experiência prática, né? Quanto mais tu fica nas empresas, mais solidifica essa experiência, mais oportunidades de mercado te aparecem, tá? Porque daí tu, tendo a experiência, outras empresas vão querer, né, ter como profissional, tá? Então, isso é interessante também, né? Uma baita de uma oportunidade. E uma série de aprendizados que a academia não fornece, como eu falei antes, né? Que são as características profissionais, que é aquilo que eu falei, tem bastante engenheiro, mas falta engenheiro. Como assim? Porque os engenheiros não têm a qualificação. Que qualificação? Exatamente essas, né? Algumas coisas relacionadas a nada a ver com formação acadêmica, tudo a ver com desenvoltura. Tá? Então, assim, habilidade social, gestão de pessoas, comunicação, utilização de ferramentas de gestão, conhecimento sobre o funcionamento financeiro da empresa, né? São coisas que na graduação a gente não fica muito, né, não desenvolve, tá? E na prática tu desenvolve, certo? Então, isso é uma baita de uma oportunidade, né? Um engenheiro que quer ter uma boas oportunidades no mercado precisa estar atento a isso e desenvolver isso, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Quando eu fui para o mestrado, nossa, eu era muito tímida. E eu só fui me desenrolar depois da PECIM, porque daí eu comecei eu tinha uma guru, que eu digo, né, uma gestora, que me ajudou muito, que me ensinou muito sobre isso, né? Ela me ajudou com isso. Então, me indicou, né, a forma que eu deveria desenvolver as habilidades. Por quê? Porque ela me largou uma equipe de funcionários da qualidade, outra equipe de funcionários do laboratório que preparava os corantes e aromas, e eu tinha que lidar com aquele povo, e eu não estava acostumada, né? Não tinha jeito para isso. E aí ela foi me dando as dicas, tu tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí ela me dizia, nesse momento tu tem que ser mais rígida, nesse momento tu tem que ser mais amigável, né? Então ela me deu esse rumo, tá? Então foi muito bom. E outra oportunidade grande que tu tem quando tu trabalha no mercado é rede network profissional. Tu conhece muita gente, tu faz muito contato, e essas pessoas, ao longo do tempo, elas vão ser importantes na tua carreira, né? No momento que tu precisar de um trabalho, aciona a tua rede de contatos. Então, esse network profissional, né, então, é extremamente valioso, pessoal. Vocês sabem que a maioria das vagas de emprego, né, das oportunidades de emprego, são ocupadas não por seleções genéricas, e sim por o que a gente chama de QI. Tem que ter quem indica, tá? Tu ter um quem indica dentro da empresa, que te conhece, que já trabalhou contigo, que conhece a tua qualificação, é um passo à frente. Tu tá um passo à frente dos outros candidatos. Por quê? Porque esse profissional vai poder indicar para a gestão.
logicamente, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se tu foi um bom profissional com ele, ele vai te indicar. Se ele achou que tu não foi um bom profissional, ele vai te cortar. Por quê? Porque daí, esse candidato aqui eu conheço, esse cara aqui, muito bom, trabalhou comigo, pode confiar. Ou então ele pode dizer, não, esse cara aqui não contrata porque isso aí é incomodação. Tá? A rede network é extremamente importante, certo, pessoal? E eu digo assim, as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, são tão variadas, diferentes formações, né, e diferentes cargos, e tu aprende um monte com eles, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E teve muito profissional que eu digo, nossa, como eu aprendi com essa pessoa, do lado bom, realmente, aprendi coisas que até hoje eu levo para minha vida. Ao mesmo tempo, tem profissionais que eu conheci em que eu trabalhei, respeitei tudo, mas a gente pensa assim, né? Esse é o tipo de profissional que eu não quero ser, eu não quero me espelhar, né? Então, a gente aprende muito com isso, né? Tanto quanto o que eu quero ser como profissional e o que eu não quero ser, tá, pessoal? Então, assim, quais são as características, né, que eu achei, assim, que é importante a gente perceber? Por que os profissionais não estão preparados para as vagas? O profissional, o que eles querem dos profissionais? Buscar conhecimento além da sala de aula. Diretrizes curriculares nacionais do MEC já direcionou isso. Menos sala de aula, mais prática. Vamos reduzir os créditos, vamos tentar fazer isso. Na NDE tá difícil, mas a gente precisa buscar isso. Tá? Porque o aluno tem que ser mais autodidata, ele precisa correr atrás. O nosso modelo de ensino no Brasil é muito assim, a gente mastiga, resume, bota tudo bonitinho para vocês terem aula. Em outros países não é assim, vocês teriam que estudar antes, chegar na aula, o professor só dá um resumão muito rápido, tira dúvidas, né? Então, vocês chegariam na aula já sabendo do que a gente está falando. Então, isso é uma tendência de futuro, tá? Vocês precisam buscar o conhecimento além da sala de aula, tá? Apresentar uma boa comunicação é essencial, tá? Ter foco no aprendizado, falar mais de um idioma, aí já é antigo, né? Mas com o mundo globalizado cada vez mais, tá? Trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe. E às vezes a gente percebe que até nos trabalhos da graduação o pessoal tem dificuldade de trabalhar em equipe, tá? Então, quando chega na empresa, tu nunca faz nada sozinho. Tudo que tu vai fazer depende de outros profissionais. Priorizar planejamento, né? Então, planejar as coisas antes de executar para não fazer bobagem. Trabalhar com engajamento, né? E ter sempre vontade de inovar, tá sempre inovando, sempre inovando. Então, eu digo assim, eu identifiquei nessa minha carreira 2 tipos de profissional dentro da indústria, tá? Um tipo de profissional é aquele profissional acomodado. Ele vai ter ele conseguiu um trabalho, ele tem as tarefas dele, ele executa as tarefas tranquilamente, faz tudo certinho, mas ele não inova, ele não busca, ele não corre atrás. Ele pode ficar nessa indústria, se ele for um bom funcionário, não faltar, tudo bonitinho, ele pode se aposentar lá dentro, mas ele vai viver a vida inteira no mesmo patamar salarial. Ele vai ganhar muito pouquinho a mais, certo? Só subsídios e alguma outra correção, tá? E o segundo tipo de profissional é o profissional inovador. O profissional inovador e que se mete nas coisas, corre atrás, quer participar, é participativo. Só que esse tipo de profissional, tá? Ele está sempre correndo risco. Porque, como eu falei, quanto mais... sabe aquela história de quanto mais na vitrine, tu é mais visado? Tu é mais visado porque o teu salário, porque daí, conforme tu inova, tu consegue desenvolver melhor, o teu salário vai aumentando, uma progressão muito boa, porque tu vai aumentando de cargo, tu vai te propondo coisas novas e tu começa a crescer na tua carreira. Mas, logicamente, isso te deixa com um telhado de vidro, né? Por quê? Porque no momento em que a empresa passar por uma grande dificuldade, né, esse profissional pode acabar usando para a empresa. Tá? E aí acontece a demissão. Então, esses 2 modelos que eu identifiquei muito claramente. Tá? Então, até isso a gente tem que pensar. Eu quero ficar acomodado na minha, eu quero ficar na minha zona de conforto, ou eu vou correr atrás de coisas novas e vou propor coisas novas da empresa, vou tentar, né, melhorar ela. Então, por aí. Tá? Então, essa transição entre tu tá na academia e tu tá no mercado, ela é complicada por uns itens, né? Porque quem tá no mercado não publica. Como é que eu vou ir para academia querer ser professor se eu não tem publicação, né? E, ao mesmo tempo, quem tá na academia não tem experiência prática. E como é que eu vou conseguir um emprego, né? Competindo com pessoas que já têm experiência prática, né? Por mais que eu tenha uma qualificação acadêmica. Inclusive, isso me prejudica muitas vezes, porque assim, a qualificação acadêmica, o gestor pensa, por que eu vou pagar mais por um mestrado numa área que não tem nada a ver com o que a empresa desenvolve, né? Então, pesar essas questões.
Ao mesmo tempo, então, a gente tem acadêmicos muito qualificados para determinados cargos, né? Então, acaba perdendo oportunidade de trabalho por isso, e profissionais pouco qualificados para docência, por uma questão, né, de não ter doutorado, de não ter, né, publicações, então ele não vai conseguir concorrer num concurso, a não ser nas instituições privadas, né, como eu falei, que são as que mais valorizam a experiência profissional, mas não é aquela maravilha, né, ou não é um trabalho dos sonhos, tá? Então a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Então a gente precisa primeiro pensar, como eu falei lá no início, o que eu amo, o que eu gosto de fazer, né? Quais são as minhas expectativas para o meu futuro, planejamento meu, da minha vida, o que eu espero para mim daqui a 10, 20 anos, né? As tuas expectativas, né? O que tu quer fazer da vida. E aí a gente aproveitar as oportunidades, né? Se tu tá no mercado de trabalho, né? Ensinar com a tua experiência, tá? Publicar, porque no mercado a gente não publica, né? Como eu falei, está na academia, né, deveria se aproximar do mercado, porque são bolhas isoladas, né, existe muito pouco contato. Trabalhos desenvolvidos na academia publicam e vão ser engavetados, ao mesmo tempo a empresa está lá pedalando com o assunto e não sabe como resolver, e às vezes a solução está lá na gaveta, né, só faltou integração, aplicar, tá? Eu fiz, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa via LinkedIn com os meus contatos, né, pouca gente, assim, era muito específico, né, está trabalhando na indústria, tá? E em relação à publicação, tá? E eu perguntei, você profissional da indústria já publicou artigos em algum de seus trabalhos que é resultado positivo ou inovação, incluindo esse artigo no Lattes, né? E aí o pessoal colocou lá, 26% botaram que sim, publicou, mas pela universidade, não pelo trabalho. Por exemplo, pessoas que fizeram uma especialização, né, ou que desenvolveram alguma coisa lá ainda na graduação, tá? 7%, então, dos 27% disseram que sim, representando a empresa, isso é raríssimo, a empresa que publica. 15% disseram que não. Por quê? Porque a empresa não permitiria que tu abrisse esses resultados numa publicação, porque existe uma questão chamada, primeiro, segredo industrial, segundo, competitividade. Se eu publico os meus resultados positivos, eu dou oportunidade para outras empresas de fazerem o mesmo que eu estou fazendo, eu estou ajudando meus concorrentes. Então, as empresas têm um pé atrás quanto a isso. Tem muita coisa que a gente não pode divulgar. Então, 15% dos profissionais disseram que não publicaram nunca, porque a empresa nem permitiria que esses dados fossem abertos. E 52% nunca pensaram em publicar. Ou seja, se a gente somar ali, né, aqueles que não publicaram, porque a empresa não iria permitir, com os que nunca pensaram em publicar, dá quase 70%. Então, por que isso, né? Porque, assim, justamente são pessoas que não pensaram nisso. Pois, se um dia eu quiser mudar de carreira, quiser ser docente, foi o que eu fiz, né? Então, no meu caso, eu tinha aquela ânsia de ir para a indústria, eu vivenciei, aprendi horrores, né? Eu brinco que eu fiz um doutorado no chão de fábrica, tá? E só que chegou um momento em que aquela questão toda de politicagem, tudo aquilo, e me chegou um ponto que eu disse, não, eu acho que eu já aprendi o suficiente, agora eu gostaria de ensinar. E foi uma experiência que eu comecei na FTech e fui me apaixonando. Porque quem é meu aluno sabe, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu gosto de explicar, eu gosto de trazer, né, não só o conteúdo, né, o conteúdo grosseiro, mas também trazer a aplicação. Então, isso me deixa, aquilo que eu falei lá nisso, isso me deixa apaixonada. É o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Então, voltei para a academia, só que prejudicada pela minha carreira profissional. Porque eu não tinha doutorado, porque eu não quis seguir o doutorado. Quando eu terminei o mestrado, eu tive a oportunidade, fui convidada para seguir com doutorado com bolsa e eu abri mão. E, então, eu fui prejudicada nesse sentido e fui ingênua, não pensei nisso na época que eu trabalhava de publicar. Então, eu não tinha publicação e não tinha doutorado. Então, fui prejudicada, né? Mas, mesmo assim, eu consegui, através, né, do concurso, pontuação suficiente para... não foi a primeira chamada, foi a terceira chamada do concurso, mas consegui, né? Estou aqui muito feliz de trabalhar nessa instituição. O ERGS é uma instituição que eu admiro muito, eu gosto muito. Quem me conhece, né, os alunos que me conhecem, sabe que eu gosto de dizer assim, não me diz que não dá para fazer, vamos tentar fazer, a gente arranja um jeito. E na UERGS a gente é muito assim, né, a gente precisa muito se virar.
E isso, para mim, eu gosto muito dessa instituição, eu quero ver ela muito grande ainda, e eu acredito que a gente ainda vai ser muito grande, tá, pessoal? Então, tem duas frases para a gente refletir aqui, ó. Uma frase que é muito conhecida, é: quem sabe faz, quem não sabe ensina. É assim, não é bem assim, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não, às vezes quem ensina sabe sim, faltou a oportunidade de fazer, tá? Ou quem faz, às vezes, também, né, não sabe ensinar. Tem os dois lados, tá? E essa outra aqui, ó, 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que você sabe, né, morrer aquele conhecimento contigo, eu acho isso triste. Então, não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, né, falar e chega na hora não sabe fazer, né, não praticar o que se ensina, e não perguntar o que se ignora. Aquilo que eu não sei, eu tenho que ter plena tranquilidade de chegar e aprender, né? Eu digo, a gente está constantemente aprendendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova, né? Todo dia a gente está lendo algum artigo, lendo alguma coisa, lendo um trecho de livro que me apresenta algo novo. Então a gente tem que estar sempre aprendendo, tá, pessoal? Nunca se considerar dono da verdade, né? A gente tem que aprender continuamente. Certo? Então esse é o meu recado aí para vocês e fico agora aberta aí a questionamentos. Bom, prof, primeiro eu gostaria de agradecer pela palestra. Eu fico muito agradecida também de ter a oportunidade de ser tua aluna, porque é exatamente o que tu falou. A gente percebe, assim, que brilha teu olho dando aula, e é muito bom, assim, enfim, a forma, a tua didática, enfim, ela, ao menos Obrigada. comigo, assim, funciona muito bem. Obrigada. Bom, a gente tem alguns comentários sobre a palestra. Eu vou colocar aqui. A Bruna comentou, e quanto talento, hein, prof? Sobre, ainda no começo da palestra, ela também comentou quando tu estava comentando sobre a falta de valorização em relação aos doutores, né? Que por serem muito capacitados, eles perdem vagas de emprego, né? Uhum. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre. É exatamente isso, porque o que acontece assim, né? Se vocês forem ver assim, eu já participei, já vi processos seletivos em que tu tinha doutor, pós-doutor concorrendo com pessoas, né, que só tinham especialização, e essas pessoas extremamente qualificadas perdiam a vaga, né? Então a gente fica pensando, poxa, mas por quê, né? E aí o porquê, muitas vezes, é porque a empresa, como eu falei, às vezes pensa, nossa, essa pessoa é muito qualificada num assunto muito específico também, né? E não digamos, vivenciou muito a academia, no sentido de que daqui a pouco a pessoa que tem só a especialização, mas tem experiência prática, vai conseguir desenvolver melhor. Então, por isso que eu digo, né, não criar uma bolha, não viver só na academia, fazer estágio, interagir com as empresas, né, envolver pesquisas lá no chão de fábrica, visitar as empresas, fazer projetos de extensão em parceria, tentar estar na academia, mas tenta manter um pezinho lá, sabe, para poder não ficar nessa bolha, né, isolado, tá? A gente tem a Milena, então, parabenizando pela trajetória e pela palestra. A gente tem alguns comentários também. A Graziela comentou que há relatos de outros países passando por essa situação também sobre carreira acadêmica e mercado de trabalho. E a Natália Menegotto, ela pergunta se tu já sabia em qual era trabalhar quando estava no final da graduação. Em qual área, assim, na realidade, eu queria ir para chão de fábrica, era isso que eu gostava, tá? Só que em que tipo de indústria específica, eu não tinha uma preferência, porque eu participei, na época, de algumas seleções para trainee, né? Por exemplo, fui de frigorífico à indústria de óleo de soja, fiz uma outra seleção também numa indústria da parte, assim, de equipamentos, né, que produzia equipamentos da mente fluente, então eu acabei que não tinha uma preferência, o que eu queria era ter experiência, né,
Então eu não tinha muito essa noção. Então eu fiquei meio à mercê das oportunidades que me apareciam, né? Com esse foco. E aí acabou que, como eu não ingressei em nenhum desses processos, eu acabei, como tinha oportunidade do mestrado, eu fui direto para o mestrado. E na época me gerava uma inquietação muito grande, no sentido de que eu tinha me dedicado na graduação, tinha tirado muita nota boa, e aí teve 2 processos seletivos desse trainee que eu participei, eu perdi a vaga para colega meu. Só que era colega meu que não tinha a mesma, digamos assim, não tinha tido a mesma trajetória acadêmica que eu, né? Que tinha, digamos assim, tinha levado a graduação mais light, digamos assim, que tinha, daqui a pouco tu olhava assim, minhas notas eram as melhores, eu ganhei o prêmio de CRQ lá com o melhor coeficiente da turma, né? Mas eu, na época, não percebia o quanto me faltava habilidade social. E aquela pessoa que, daqui a pouco, não se intensificou tanto nas notas, mas era o cara que ia para o barzinho, conversava com os colegas e se envolvia com todo mundo e dava gargalhada, ele tinha habilidade social. Hoje eu enxergo isso, mas quando eu me formei eu não enxergava, né? Então isso me gerou uma revolta também, né? Poxa, como é que eu vou perder uma vaga de trabalho para um cara que eu conheço porque fez a graduação comigo, né? E que não é tão bom, academicamente não era tão bom quanto eu. Então isso gerava uma revolta, né? Mas hoje eu percebo que é perfeitamente explicável. Eu, na época, como eu falei, eu era muito tímida, eu não tinha habilidade social, daqui a pouco a minha comunicação não era tão boa, tinha pavor de dinâmica de grupo, né? Eu ia para a seleção e, tem dinâmica de grupo lá, as psicólogas eu tinha pavor, né? Porque eu achava, como é que eu vou me medir por uma dinâmica de grupo? E depois, quando eu fui gestora, eu contratei pessoas analisando a dinâmica de grupo. Então, eu aprendi a enxergar o lado profissional, não o lado da qualificação do que ele sabe ou que ele não sabe fazer, o lado de como que é a desenvoltura dele perante os colegas, perante os funcionários, perante os gestores, né? Na dinâmica de grupo, eu aprendi a enxergar isso, né? Aprendi com as psicólogas da empresa. Então, eu tinha que contratar alguém, fazia lá, né, o processo seletivo, e participava dessas dinâmicas, né, para avaliar as pessoas. Aí eu começou a cair a ficha, né? E aí eu comecei a voltar o filmezinho na cabeça, poxa, aquelas seleções que eu participei lá, né? Se eu tivesse outro perfil de habilidade, né, social, talvez a vaga fosse minha, né? É por aí. Tá? Prof, desculpa, eu só queria fazer um comentário. Claro. Sobre até a colocação da Natália, como tu comentou, que nessa questão da empresa não querer contratar alguém com mestrado numa área que não é a área de trabalho da empresa, né? Essa questão de eu sair da graduação, por exemplo, eu fiz o TCC numa área que não tem nada a ver com a área de atuação da empresa. Existe algum empecilho nisso, em passar, enfim, né, na seleção ali da empresa? Quando tu passou por esses momentos, tu sentiu algum empecilho? Eu diria que assim, né, digamos assim, imagina que eu fiz o meu mestrado na área de desenvolvimento de processos, trabalhando com terebintina, que era uma coisa que não tinha nada a ver com a indústria de alimentos. E aí meu primeiro trabalho, né, que eu ingressei foi na área de alimentos. Realmente não tinha nada a ver. Mas a gestora que me contratou, ela tinha mestrado e ela também entendia isso, né? E então ela trabalhava, mas ela fez o mestrado já trabalhando na empresa, diferente do meu caso. E aí o que acontece? Realmente não tinha nada a ver o assunto, mas a gente tem que pensar assim, quando tu vai fazer uma dissertação de mestrado, o mais importante da tua dissertação de mestrado não é o tema do teu mestrado, porque o que tu precisa mostrar com a tua dissertação é que tu domina o estado da arte daquele assunto. Tu não precisa, no mestrado, desenvolver inovação. Inovação, tu precisa desenvolver alguma coisa completamente inovadora, não publicada ainda, no doutorado. No mestrado, tu precisa desenvolver uma dissertação baseada numa pesquisa que mostre que tu domina o estado da arte daquele assunto. Tá? Então, a principal habilidade que tu desenvolve no mestrado não é a pesquisa em si, não é o assunto do teu mestrado. Na realidade, é como desenvolver a pesquisa. Né? Como que eu estudo? Como que eu planejo experimento? Como que eu vou, na prática, pegar esses dados e transformar isso numa dissertação? Então, esse é o maior ganho do mestrado, né?
Então, o mestrado te dá essa habilidade de, por mais que tu não entenda de um assunto, né? Se um aluno de mestrado, quando sai do mestrado, se tu der qualquer assunto para ele pesquisar, ele tem que estar apto, em alguns dias, saber falar tudo sobre aquele assunto. Por quê? Porque ele domina a arte, ele vai lá, ele pesquisa os artigos, ele lê os artigos, ele sabe analisar, né, o que é mais importante, o que não é, ele compila informação, é o que a gente faz. O referencial teórico é muito para isso, né? Então, mais que tu não domine um assunto, tu cria uma capacidade de síntese de assuntos. Qualquer assunto que te der para te estudar, tu vai desenrolar aquele assunto. Basta te dar um pouco de tempo para te pesquisar, para te estudar, né? Porque tu já tem o background da graduação que te dá o conhecimento técnico, né, para entender o assunto, do que o artigo está falando, né? E depois, no mestrado, tu desenvolve essa habilidade, né, de trabalhar com a pesquisa de referencial, de fazer teus experimentos, de comparar os teus dados com os do referencial, de analisar, né, as diferenças, o que aconteceu. Esse é o maior ganho. Então, assim, a maior dificuldade de enxergar isso está em quem está te contratando, né? Então, depende muito da pessoa que está contratando, né? Então, se tu tem uma pessoa que tem essa visão de que, poxa, um mestrando, uma pessoa que tem mestrado, eu sei que se eu contratar, ele sabe pesquisar. Eu não preciso ficar explicando, ensinando. O cara vai lá e vai atrás. Esse é o grande ganho, e que as empresas não enxergam, né? As empresas não percebem isso. Uma capacidade de se virar muito maior, tá? Então, depende muito de quem contrata. Eu tive a sorte, digamos assim, de que a pessoa que me contratou enxergava isso, né? E embora meu assunto do mestrado não tinha nada a ver com a empresa, ela enxergou esse potencial, né? E eu dizia para ela, olha, nunca trabalhei na indústria de alimentos e tal, mas eu tô aqui para aprender. E aí, foi que quando eu saí da empresa, eu dominava todo o processo, eu sabia todos os equipamentos, eu sabia todo o processo como funcionava, né? Toda a questão de aromas, de corantes, eu tinha estudado tudo aquilo, né? E daqui a pouco uma pessoa que daqui a pouco não tem essa desenvoltura vai ficar só fazendo beabá, não vai estudar a fundo o processo. Entendeu, Gabi? Então, eu acho que é muito relativo de quem contrata, né? E, claro, isso não está nas nossas mãos, mas a gente tem o que eu sugiro nesse caso, tá? Tenha uma habilidade social, a comunicação de saber mostrar isso para quem está te entrevistando, entendeu? E depende de vocês, né? Se a pessoa não tem essa visão, vocês podem levantar esse aspecto durante a entrevista, né? Então, colocar, olha, nunca, no meu mestrado, não é nessa área, nunca trabalhei com isso, mas tem uma super capacidade de rapidamente entender o processo, eu vou pesquisar, vou aprender e vou estar dominando em pouco tempo, né? Então, a gente precisa deixar isso claro, ok? Ok. Bom, a Luísa, então, parabeniza também pela palestra, né? Incrível sua visão da academia e da indústria, muito enriquecedora. E ela pergunta, então, qual foi a sua maior dificuldade no mestrado e no doutorado agora? No mestrado, a minha maior dificuldade foi, realmente, como eu falei, eu era muito tímida. Eu morava em Rio Grande, eu sou de Rio Grande, então eu fiz faculdade na cidade em que eu morava, né, com a minha família. E quando eu fui para Florianópolis, eu fui sozinha, né? Deixei namorado, família, todo mundo em Rio Grande. E a minha maior dificuldade foi essa, né? Sinceramente, não foi o mestrado, não foi as disciplinas, não foi a pesquisa, não foi nada disso. Foi eu estar sozinha lá. E aí, a culpa também foi minha, porque tinha um grupo interessante de pessoas para me conviver, né? Só que eu, muito tímida, não participava muito, né? Eu sempre fui muito de estudar sozinha, não gostava de estudar em grupo, né? Não era uma pessoa muito comunicativa, eu era extremamente introvertida. Então, isso me bloqueava um pouco, e isso me afetou, porque daí, se eu fosse mais extrovertida, se eu participasse mais, eu teria sido, digamos, naquele período mais feliz. Imagina assim, eu estava numa cidade linda, que é Florianópolis, praia, né? Fica lá, e eu não estava tranquila, eu não estava feliz porque eu estava sozinha, né? Então a gente precisa saber aproveitar o momento e cuidar do nosso lado, digamos assim, nosso lado psicológico também, né? Então, claro, meu namorado ainda estava fazendo graduação na época, ele se atrasou, se formou um ano depois de mim,
E ele várias vezes foi a Florianópolis, né, hoje meu marido, e a gente ia lá, e quando ele ia, eu tava feliz, porque ele ia, a gente ia passear nas praias, a gente ia, né, curtir e tal, e aí a cidade ficava muito bacana. Mas imagina tu dizer, pai, eu não gostei do período que eu morei em Florianópolis. As pessoas dizem, tu é louca, né, tu morava em Floripa, aquela cidade linda, como é que tu não gostava? Não gostava não pela cidade, mas porque eu tava sozinha. E porque eu não, na época, eu não percebi que eu poderia estar mais tranquila se eu tivesse, se eu fosse mais extrovertida, mais aberta, mais comunicativa, né? Então eu me fechava no meu canto, eu corria do laboratório para casa, de casa para o laboratório, do laboratório para casa. E quando me convidavam para alguma coisa, pouquíssimas vezes eu fui, né? Muito poucas vezes eu fui. Mas quando eu fui foi bacana, né? Então a dica que eu dou é essa, né, pessoal? No mestrado eu tive essa dificuldade, não foi a dificuldade acadêmica, tá? E que muitas vezes é o lado que pesa, né? Quantas vezes a gente pensa assim, poxa, tô longe de casa, tô longe de tudo, será que vale a pena? Sim, vale a pena. Né? Foi muito bom. A experiência, o conhecimento, né, que os professores lá passaram foi fantástica. Então, valeu a pena, né? Mas poderia ter sido melhor, mas por culpa minha. Né? Então, a gente pensa nisso. E no doutorado, a minha dificuldade hoje é tempo. Por quê? Eu comecei o doutorado, eu já trabalhava na FTEC, e aí eu comecei como aluna especial. Fui fazendo as disciplinas e fui me arrastando. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Eu moro em Bento, na época em Caxias, e tinha que ir a Porto Alegre fazer as disciplinas. Aí eu fui. Quando eu terminei os créditos, agora eu preciso da pesquisa. Aí eu não tinha foco, porque eu queria uma coisa, orientador outra. Eu demorei muito tempo também a determinar o foco. Às vezes tiverem um foco mais claramente definido, ajuda. Eu me atrapalhei nisso. Definido o foco, comecei a trabalhar. E aí o que acontece é tempo. Né? Como eu falei, eu tenho aula da graduação, coordenação, NDE, isso e aquilo, eu me envolvo com um monte de coisa. E meu lado profissional, digamos assim, não me deixa largar nada, porque eu gosto de fazer essas coisas. Meu gato derrubando as coisas aqui. Então, a minha dificuldade foi tempo. E aí eu, assim, né, por que eu não peço, então, uma licença para terminar esse doutorado? Eu poderia pedir 2 anos de licença. Mas eu não consigo, porque eu sou a única engenheira da unidade. Se eu tirar uma licença de 2 anos, quem é que vai formar vocês? Né? Então, nesse momento, essa é a minha dificuldade no doutorado, né? Mas a gente vai levando e está encaminhado. Eu só preciso finalizar, fazer mais alguns experimentos, né? Para conseguir terminar, né? Mas já pensei em desistir já. Conversei com o meu orientador, ele disse, não te preocupa com o tempo, porque eu não tenho bolsa de doutorado, então não tenho aquela preocupação tão grande, né, em relação a tempo. Mas ele me motivou e me disse, não desiste, vamos em frente, né? Com essa questão da pandemia, com os atrasos que teve, eu me preocupei bastante. Ok, pessoal? Então essa é a minha maior dificuldade no mestrado e no doutorado. Prof, eu acabei entrando aqui porque nesse assunto que a senhora falou do mestrado, né, que a sua dificuldade foi estar longe da família, estar longe dos amigos e tudo, eu estava conversando ali com a Prof. Carla e a gente queria saber como que você superou isso, porque a Prof. Carla, ela falou que ela também passou por isso quando ela veio para Porto Alegre, né, para poder fazer as atividades dela, e eu tô meio que passando por isso. Eu vim para cá com meu marido, tem a família dele, mas é diferente, né? Eu sou do Rio, a minha família tá lá, meus amigos estão lá. E como que a senhora superou isso? Na época, né, digamos assim, eu tinha uma meta, um objetivo, e eu foquei nessa meta, nesse objetivo, era terminar aquele mestrado. No primeiro ano do mestrado foi mais pesado, justamente por estar assim. No segundo ano, o meu marido terminou a graduação e seguiu o estágio lá em Erechim, que é por isso que eu fui parar em Erechim, fui parar no PECIM, porque ele foi fazer estágio lá e ficou. Ele foi o primeiro a entrar na Comil. Então, tinha esse objetivo, eu queria terminar aquele mestrado para ir para lá, né? Então, quando tu tem uma meta, um objetivo, e se tu focar nessa meta, tu trabalha em prol daquilo, né? Então, tu pensa, não, nesse momento não tá legal, mas eu tenho que enxergar lá na frente, eu estou me sacrificando nesse momento por uma coisa que eu quero muito finalizar. Então, a gente foca e finaliza, né? Eu sei que é difícil, é complicado, mas a gente precisa achar digamos assim, alguma coisa para se agarrar. O que a gente tem para se agarrar é isso, né? A gente precisa terminar.
A gente se propôs a fazer o mestrado, vamos terminar. E aí, depois, como eu já estava em Erechim, o meu orientador também era muito gente fina, então eu fazia os experimentos quando tinha que, quando eu chegou a parte de escrever, né, a dissertação, que eu já estava com tudo pronto, no último semestre, eu conversei com ele, professor, eu preciso estar aqui para escrever? E ele disse para mim, não. E eu disse, então tá, eu vou vir aqui a cada uma vez por mês, pode ser? Tranquilo. E foi o que eu fiz. Então, fiquei 1 ano e meio em Floripa. No último ano, eu fui para Erechim, fiquei escrevendo a dissertação, passando a dissertação para ele por e-mail, e uma vez por mês eu ia lá em Floripa conversar com ele. Né? Então, foi a forma que eu consegui resolver aquela situação que não estava muito legal para mim. Mas se me dissessem hoje, olha, vamos mudar para Floripa, eu não penso 2 vezes, porque é uma cidade maravilhosa, né? Mas a questão, digamos, de pessoal, naquele momento não estava legal, né? Por esse motivo. Ok? Certo, prof. Eu não sei se a Gabriela quer falar mais alguma coisa. Não? Então vou chamar a prof. Carla. Prof, a senhora está com o microfone mutado. Agora eu liguei. Obrigada. Eu tinha feito até um comentáriozinho ali no chat, mas agradecendo, né, novamente a participação pela segunda vez já na nossa disciplina, né, da professora Marlene, que é sempre excelente, né, todo mundo comenta, temos que chamar ela de novo, porque sempre a gente aprende, a gente tem muito a ganhar, né. No semestre passado, a professora palestrou também sobre resíduos, a parte de tratamento, que né, é uma das linhas de pesquisa, né, mas foi ótimo, foi, assim, excelente mesmo a gente ter esse tema, acho que é super importante a gente pensar na nossa carreira, né, na nossa trajetória, né, a gente com certeza alguns, né, participantes aí, ouvintes, se identificaram também com algumas situações e mostrando, né, acho que a professora Marlene deu luz a todas essas coisas de como é importante a gente ter várias habilidades, né, não é só as mais altas notas, mas também, né, ter habilidade de comunicação, de socialização, que realmente, né, é difícil também, né, ter diplomacia, né, são muitas coisas realmente que vão fazer daqui a pouco a gente se destacar, né, e conquistar aquela vaga, conquistar aquele, né, cargo tão almejado, assim, eu tive várias coisas que me identifiquei, né, especialmente essa questão né, das dificuldades, assim, de família, né, também fiz a graduação com a minha mãe, né, com a casa da família, enfim, e aí mestrado tive que sair, né, não tinha ninguém em Porto Alegre, eu vim fazer o mestrado, né, em Porto Alegre, depois, 2, 3 anos depois veio uma irmã minha, depois, 2, 3 anos depois veio a outra, né, tenho 2 irmãs, mas no início, né, é bem difícil para quem se depara, né, num grande centro, e também tinha essa dificuldade com a questão de ser mais tímida, mais reservada, estudar sozinha, então, realmente, eu lembro, assim, algum outro churrasco que teve, né, da turma, como era legal, era importante ir, mas às vezes a gente abria até mão, no meu caso, né, de ir, porque tem que estudar, porque tem que apresentar tal seminário, porque tem, né, tal coisa, mas isso, às vezes, vai te dar força, né, de outras formas, então, também é importante, né, gente, como hoje em dia a gente sabe que o equilíbrio, na verdade, que é o bom, né, na nossa vida, então a gente ter ali, né, até sabemos que fazer exercício físico faz bem para a nossa saúde mental, que vai fazer a gente aprender mais, né, cuidar da alimentação e daí ser sociável e se dar bem com os colegas e também, né, conseguir ter a capacidade de focar, que a professora Marlene também enfatizou muito, achei isso muito, né, importante, interessante também, porque é um momento, né, de mestrado, doutorado, não falando tanto em trajetória, né, da indústria, que a gente tem que focar. Acho super importante, eu também tive, né, oportunidade, assim, também agradeço de ter passado por alguns locais antes da academia, né, então eu sempre trabalhei, assim, mais em laboratório na minha área, né, então isso me acrescentou muito, assim, me levava acho que com certeza a professora Marlene faz isso nas suas aulas, né, eu nunca tive o prazer de assistir uma aula, somente palestras, mas de trazer os exemplos da indústria, né, eu levava os exemplos de laboratório, do dia a dia, e isso, assim, é um diferencial muito grande, então, para a gente como docentes, né, e o fato de querer compartilhar conhecimento, de querer, né, estar nesse momento, de estar, então, compartilhando conhecimentos, é muito, né, importante, muito interessante, acho que sempre agrega,
E outras coisas também que eu queria comentar, a questão de quem está, né, na indústria, laboratórios, ou vai, né, trabalhar com consultoria, daqui a pouco até com a vinda, né, mais desses mestrados profissionalizantes, né, a gente já tem na UERGS, convido vocês a olhar o site, né, tem alguns mestrados acadêmicos, mas talvez as indústrias, as empresas estão permitindo mais que a gente consiga também publicar, né, porque daqui a pouco a carreira daquele nosso aluno, ou de vocês, né, da gente mesmo, assim, é de passar por, né, algum período que você vai estar na indústria, que você vai estar com consultoria, mas não significa que você lá na frente não almeje, de repente, né, um cargo ali como docente, como, né, nem que seja como um professor horista ou professor de dedicação exclusiva, e acho que tudo que você faz na vida, né, como a professora Marlene comentou, eu também tive esse problema de ter na verdade, ali uma parte, né, em branca, ali alguns anos, né, no Lattes, que você não consegue publicar, porque você só está trabalhando em laboratório, 40 horas, né, você não tem tempo, aqueles resultados você tem que saber se, né, são permitidos ou não compartilhar. Hoje em dia a gente pode compartilhar sem mencionar nomes e tudo, né, mas acho que é importante, assim, e tá se desmistificando um pouco isso também, eu acho, agora com os mestrados profissionais, na nossa especialização agora em biotecnologia também, a gente espera que tenham bons resultados, né, de publicações, porque é aí que a gente mostra o trabalho para a sociedade também, né? As pessoas têm acesso ao que a gente faz, porque senão fica engarretado, né? A gente não demonstra, então para quê, né? A gente pensa assim, a gente se dedica tanto, né? Estuda tanto, a gente precisa mostrar, tornar isso acessível, né? E acho que também não só publicar cientificamente, mas também em meios de comunicação, traduzindo a nossa linguagem em diferentes locais, como escolas, mas também em outras áreas não escolares, né, hoje em dia se tem feito, tem até alguns eventos de ciência e tal, que se faz divulgação científica em bares, restaurantes, e, né, o pessoal lá tem até um nome, né, o Paint of Science, uma coisa assim, isso, né, então a gente precisa também divulgar, né, e convidar as pessoas, acho que convidar a sociedade para, né, se informar, participar, né, estar mais, então, assim, atento, mesmo que daqui a pouco aquela pessoa não vai fazer um curso de graduação, ela conhece um sobrinho que possa querer estar fazendo, um filho, ou, né, um neto, algum conhecido, né, então é muito importante a gente divulgar, e também para aprendizado próprio, né, acho que a gente sempre aprende, né, nesses momentos, nunca a gente, né, perde, a gente sempre tem a ganhar, então acho que foi, assim, muito válido, né, muito importante a gente desenvolver as nossas habilidades, né, tratar bem os nossos colegas, os nossos, né, essa questão aí da rede de contatos também muito importante, né, eu tenho algumas observações, assim, sobre a questão de networking também, né, acho que é super importante, e eu sempre pensava, assim, claro que é super importante a gente conhecer e ter contato, né, gente, com as mais variadas pessoas, em todos os lugares que eu passei até hoje, ainda bem que todos eu tenho contato e deixei portas abertas, né, tanto é que hoje eu levo os alunos para visita técnica nos laboratórios que eu atuei, nos locais que eu atuei, né, mas a gente às vezes pensa assim, essa questão do QI, né, do que indica, não, eu quero ser, né, tem muita gente que diz, eu quero ser contratada por mim, pela minha habilidade, pela minha, não por ter indicação de ninguém, né, e acho isso super válido e tudo, mas assim, não tem como a gente, que nem a professora Marlene falou, tanto por bem quanto por mal, né? Daqui a pouco a pessoa, sim, a gente vai olhar as qualificações, vai fazer entrevista, como a professora Marlene também comentou, o entrevistador ver, né, perceber, ler essas coisas, né, de que a pessoa é capaz de trabalhar em outras áreas, mesmo ela tendo, né, se desenvolvido ali no mestrado, bem, eu sempre falo isso para os alunos também, eles têm que ter a capacidade no mestrado de saber ter um começo, meio, um fim de um trabalho, né, saber pesquisar um assunto, saber encerrar, ter essa capacidade de síntese, que é para tudo que a gente vai aprender de novo na vida, né? A dissertação de mestrado, claro, se a gente vier a trabalhar com algo depois que tem a ver com o tema, vai facilitar, porque a gente vai entender muito daquilo, né? Como tem muita gente que se especializa, especialização, graduação, antes, né? Depois do mestrado, doutorado, sempre no mesmo tema. Então, né? Às vezes a gente pensa, será que isso é bom ou será que o melhor seria fazer especialização num tema, o mestrado com outro assunto e o doutorado com outro, porque daí eu vou ter uma visão mais ampla, né? Eu vou ter um conhecimento mais amplo também, que foi o que a professora Marlene comentou, que às vezes, né, como os nossos alunos ali também citaram, os doutores acabam sendo, né, tendo um conhecimento muito restrito, né? Não tem aquele conhecimento mais geral que também é necessário. Então, assim, são muitas questões, né, gente? Depende, acho que da vaga, depende de onde a gente vai atuar, né?
mas eu acho que é importante a gente se planejar e se preparar em todas as frentes, né, nas maiores frentes possíveis, né, e se desenvolver habilidades socioemocionais, cognitivas, né, além né, de todas essas de desenvolvimento, enfim, né, que fazem parte, então, do nosso desenvolvimento também como pessoas, como profissionais, né, que antes de profissionais somos pessoas humanas e tudo, né, achei excelente também a professora colocar lá no início, tem que pensar, né, tem gente que é mais desapegado, gosta mais de viajar, trabalhar aqui, eu lembro na minha graduação, né, tinham professores que eram super, assim, uma professora trabalhava com, né, que eu sou bióloga, com aves migratórias, então imagina, ela tinha que ficar viajando e a vida dela feliz era aquela, né? Ela tinha, acho que ela e o namorado, né? Então os dois viajavam e eram muito, né? De repente, por um tempo, depois a pessoa vai querer, então, né? Constituir família, então também tem que pensar nisso, né? Excelente, acho que assim, abriu, né? Uma possibilidade para os nossos alunos pensarem e irem também pensando, né? O que eles vão querer depois. Claro que também a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que são abertas, né? Pra gente, porque às vezes uma oportunidade não aparece mais que uma vez, né, pra gente, então a gente tem que tentar agarrá-las, né, eu sempre tentei ir atrás de todas, né, e assim, sou muito contente também com a minha trajetória, muito feliz, né, e acho assim que foi, né, super enriquecedor mesmo, né, isso são algumas constatações que eu tive, assim, né, eu acho que a Gabriela e a Thaís também gostaram bastante, abriu, né, e todos os que estão conosco também. Então, agradecemos muito, né, novamente, tá, pela participação, né, de todos vocês, gente, e lembrando, né, que a gente tem, então, sempre palestras às segundas-feiras, né, não são todas assim, né, a semana que vem a gente pula e daí tem na outra, tá, dia 24, e às 17 horas, né, pontuais, então, às vezes a gente começa ali às 17h05, porque o pessoal tá entrando, né, e tudo, mas não passa muito disso, tá? E aí são conferidos, né, os certificados, vocês preencheram o linkzinho direitinho, né, da confirmação, né, da apresentação de vocês. Nos colocamos à disposição, vocês têm os e-mails, né, canais, tudo. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário final, alguma observação, né? O nosso próximo palestrante é o egresso, tá? Também é o Henrique Brito, excelente, então, profissional, acadêmico, né, ex-aluno, que vai compartilhar conosco, assim, um pouquinho da trajetória fabulosa que ele teve dentro dessa área de bioprocesso e biotecnologia. Vocês não percam, né, tá? Imperdível assim mesmo, tá? Então, acho que por hoje era isto, né? Agradecemos novamente, desejamos uma boa noite para todos, né, que estão conosco. Tem gente que tem aula agora, vai continuar trabalhando, tem reuniões, né? Então, até a próxima semana, né? Não a que vem, na outra, próxima semana que teremos a palestra, que será no dia 24, e agradeço a todos, então, novamente pela presença. Até mais, gente. Boa noite.